Confesso que tem um tempo que eu não sinto meu coração bater tão forte quanto ao tema de hoje. Tem um tempo que eu não sinto isso. Porque veio para mim como um grande temor e um peso de responsabilidade aplicar isso que nós vamos aprender hoje. E para muitos de nós, relembrar, não é? O que nós já estudamos um tempo atrás. Então, abra comigo sua palavra, a palavra do nosso Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 1. Para quem não trouxe, acho que está projetado aí. Então, eu gostaria muito que, assim como eu, descesse um santo temor sobre o seu coração, porque nós temos um grande desafio de aprender ou relembrar o que nós já sabemos sobre esse assunto e, com o mesmo empenho, aplicá-lo de forma prática. Esse é o nosso desafio para essa noite. Então, eu chego aqui à frente hoje com temor no coração, fazendo essa reflexão pessoal, até onde esse amor tem ido através da minha vida, até onde eu tenho expressado esse amor que eu recebi do Senhor. E o autor da Carta aos Hebreus diz assim, seu último capítulo, lembrando, só recapitulando, que esse é um livro de um autor desconhecido, que foi escrito com uma preocupação da apostasia da fé aos judeus, né? Então, é uma carta direcionada a um povo que já era convertido. É uma carta direcionada a um povo que já tinha tido a sua experiência com Jesus, né? Com Cristo, com Deus. E então esse autor ele escreve como uma advertência à apostasia que aquele povo estava entrando. É bom a gente fazer essa introdução para a gente poder compreender esse assunto, esse tema. Então, esse autor ele escreveu com a preocupação da apostasia que o povo estava entrando. Bom, não era uma apostasia da fé para o ateu, ou do ateu para a fé, né? Não era de alguém que mal conhecia Deus e estava perdendo a sua fé. Não, era um povo que já tinha tido a sua conversão, já tinha experimentado a sua conversão e estava, portanto, perdendo a sua fé. Então, era uma perda daquilo que eles já tinham encontrado em Cristo, encontrado em Deus. E aí ele fecha, então, o último capítulo focando nesse tema que é o nosso hoje, amor fraternal. É como se ele, então, pudesse resumir o que ele está querendo dizer em todo o seu livro, que diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com ele, do que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Então, falar sobre esse assunto, falar sobre amor fraternal, que, se vocês estiverem acompanhando comigo aí o slide, é a palavra que, quando o autor escreveu sobre esse amor, sejam constantes o amor, não se esqueçam da hospitalidade. Quando ele está falando aí no primeiro versículo, seja constante o amor fraternal, essa origem desse amor fraternal tem a mesma origem literária que significa afeição de irmão. Então, quando o autor está dizendo, seja constante o amor fraternal, ele está querendo dizer, seja constante o amor de irmão. Que esse tipo de amor, aquele amor que a gente chama o irmão, que esse amor, então, seja constante no meio de vocês. Então, essa raiz, essa origem, que significa Filadélfia, está aí? Estão acompanhando? Pode passar? Que significa afeição de irmão. Esse tipo de amor é aquele amor que envolve
o amor que você tem pelos seus, da sua casa, pelo seu irmão. Você dá a sua vida, você paga as dívidas, não é assim? Quando são os nossos. Está errado, mas a gente paga a dívida. Está em casa, tudo nosso. A dívida dele é minha dívida, a gente dá uma bronca, põe de castigo, né? Põe alguns limites, mas a gente compra a briga, compra a dívida, assume as despesas, porque é de casa, é meu, faz parte do meu povo. Então, é isso que esse autor, a Carta dos Hebreus, está querendo dizer. Diante de tudo que ele desenvolveu, que foi a apostasia da fé no livro, ele termina esse último capítulo, então, dizendo assim, que esse tipo de amor, então, seja esse tipo de amor constante no coração de vocês. Porque esse tipo de amor, o amor que eu desempenho pelo meu próximo, como se ele fosse meu irmão, e ele é o meu irmão, essa prática, ela vai me assegurar que eu não vou perder a minha fé, aquilo que eu recebi do Senhor. Quando eu recebo do Senhor e eu coloco isso em prática, que nós refletimos aqui em alguns cultos atrás, a minha fé, ela define meu destino. Aquilo que eu creio, ela vai definir para onde eu vou, onde eu quero chegar. Então, quando eu coloco isso em prática, eu estou testemunhando do amor que eu recebi do Senhor. O mesmo amor que eu recebi é esse que eu compartilho. Então, o autor da Carta dos Hebreus está usando esse radical, o mesmo radical aqui, no significado de afeição ao seu irmão. Então, esse tipo de amor que nós devemos desenvolver, aí uso o verbo devemos, porque é um dever mesmo. Somos obrigados a desenvolver o amor de irmãos para com todos. Está aí o motivo do qual eu falei que para nós hoje é um desafio, não só aprendermos esse assunto, mas recebê-lo em nosso coração como desafio de prática. Porque se tem alguns anos ou alguns dias que está sendo difícil a gente amar o irmão, tem sido depois que Jesus veio ao mundo. Que a palavra dele diz que ele viria no final dos tempos. E a partir do momento que ele veio, já se estabeleceu o final dos tempos. Então, desde que Jesus veio ao mundo, já se iniciou o final dos tempos. Então, estamos vivendo numa era onde é praticamente impossível amar o outro. Está muito difícil de amar o outro. Onde todo mundo quer as coisas para si, onde todo mundo só é generoso quando sobra. Se sobra, eu sou generoso. Se não tenho nem para mim, eu seguro a onda, porque antes eu do que o outro. Quando que aprendemos nas Escrituras que nosso coração, em respeito de dar ou ofertar, tem que ser o mesmo coração daquela viúva pobre, quando não tinha nada, ela ainda assim deu a única coisa que ela tinha. Como daquela mulher que quebrou o vaso com um unguento de alto valor e derramou ali nos pés do Senhor. Então, esse tem sido um desafio nosso hoje. E aí, se você for colocar isso em prática, o que seria hoje para o CMA? O que seria hoje para nós, líderes de ministério? Aplicar esse amor fraternal. Como é que seria isso na prática? Porque as Escrituras também dizem, e aí você pode abrir comigo em Romanos, abra comigo aí. É bom a gente ir aplicando, anotando, para a gente fazer isso que o Kleuber nos orientou e ficar refletindo sobre a semana. Romanos, capítulo 12, onde Paulo usa esse mesmo significado do amor fraternal no amor aos irmãos. 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Mais uma vez, ele usando a mesma origem, o mesmo radical, a mesma exortação, a mesma orientação de amarmos uns aos outros com amor fraternal. Amor esse que é fruto do meu encontro com o Senhor. Eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Primeira coisa,
Primeira coisa que a gente tem que refletir. Por que tem sido tão difícil as pessoas entregarem esse amor? Por que está sendo tão difícil as pessoas manifestarem, materializar esse amor fraternal, que é o tema de hoje? Porque poucos de nós temos nos alimentado desse amor no Senhor. A gente está se alimentando do que Ele pode fazer por nós, a obra das suas mãos em meu favor. Mas poucos de nós temos recebido do Senhor, pela consciência, pela transformação do seu entendimento, o amor dEle, a obra do seu Filho na cruz, toda a criação, tudo o que Ele fez em meu favor. Poucos têm observado a criação, poucos têm observado os dias. A Bíblia fala que os sábios, eles observam os dias. Poucos têm observado os dias e têm se alimentado disso como um amor de Deus. Então, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu. Isso significa que uma grande porcentagem do nosso relacionamento com o Senhor gira em torno de troca. Grande porcentagem do nosso relacionamento com o Senhor. Se a gente for contabilizar e for colocar isso em números, o nosso maior número na oração, a nossa maior porcentagem de pedidos, é sempre alguma coisa. Não é verdade? A gente sempre, na presença do Senhor, está pedindo alguma coisa. Nós sempre estamos orando por alguma coisa, para ganhar, para conquistar, ou até mesmo por alguém, para que ele ganhe, para que ele conquiste. Quando, na verdade, nós iniciamos domingo agora uma nova série que chama O Caminho, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho. E esse caminho é estreito, não é? Esse caminho é estreito. Então, para você chegar a Cristo, esse caminho é estreito. Só que, para eu chegar ao Pai, eu tenho que passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. E que caminho é esse que Jesus passou? Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não se equiparou a ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele não se equiparou. Ué, mas tu é Deus, eu também sou, por que eu tenho que descer? Por que eu tenho que descer, deixar a glória aqui e assumir o prejuízo que esses homens fizeram? Ele não se equiparou, ele não quis ser igual a Deus, mesmo sendo. Ele se humilhou em forma de homem, assumiu o meu e o seu lugar, e assumiu não o lugar de uma presidência, não um lugar de governo, mas ele assumiu a forma de servo. É importante a gente falar isso. Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu uma forma de servo, escravo por amor, ele se entregou para que muitos pudessem passar por esse caminho que ele estabeleceu. Por isso eu falo isso com temor. Como não entrar um santo temor no nosso coração depois que a gente ouve esse relatório? Como que isso tem que causar um incômodo dentro de você? Porque está causando em mim. Falar sobre amor fraternal tem que causar um incômodo dentro da gente. Será que eu estou exercendo o amor fraternal suficiente que revela a minha experiência com o Senhor, que revela o mesmo amor que eu recebi do Senhor? Eu, inclusive, anotei aqui, pessoas que têm medo de amar, chama-se malaxofobia. Pessoas que têm medo de amar, medo de se entregar. Medo de amar sem que tenha alguma coisa em troca. Chama-se malaxofobia. Mas a seriedade desse assunto é entender que o Evangelho é o próprio amor manifestado ao outro. Essa é a expressão do meu encontro com o Senhor. Irmãos, se tudo que eu falar aqui você não lembrar, não tem problema.
Por mais que você anote, tem muita coisa que você não vai lembrar. Mas tem uma coisa, que essa coisa eu vou ter que ter com Deus, como é que se diz? Eu vou ter que ter com Deus, né? Minha responsabilidade, como trazendo essa palavra. Prestar contas. Tem uma coisa que eu vou prestar contas, eu sei disso. Quando a gente traz a palavra de Deus diz que nós somos mais cobrados, né? Que há um peso de juízo maior sobre nós. Então, eu sei que eu vou prestar contas de tudo isso que eu estou falando aqui. Mas se tudo que eu falar aqui está aí no slide, está aí projetado, você está anotando, mas se tudo que eu falar você não lembrar, uma coisa, em nome de Jesus, você lembre. Porque é por isso que eu estou aqui nessa noite. A gente não precisa estudar muito sobre amor fraternal quando eu decido traduzir a graça e a misericórdia que eu recebi no outro. Eu não preciso estudar, eu não preciso fazer teologia, eu não preciso... entende o que eu estou falando? Eu não preciso exercer minha mente academicamente para poder entender isso. Não preciso, quando tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por você e por mim, você pega isso e aplica no outro. Ponto. Você entendeu todo o mistério já. Então, aqui eu estou falando, mas vocês, assim como eu, estão recebendo do Senhor a responsabilidade de colocar em prática aquilo que estão ouvindo. Porque a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 13, que se tudo que a gente fizer, tudo que eu fizer, eu posso falar em outras línguas, eu posso vender tudo que eu tenho e dar aos pobres. 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Eu posso dar o meu próprio corpo para ser queimado. Olha isso. Então, olha só, olha os níveis que esse versículo está descrevendo. Eu posso falar, profetizar, a palavra fala, eu posso profetizar. Então, é um tipo de envolvimento. Falei, profetizei, é um tipo de envolvimento. Um pouco superficial. Eu posso me envolver um pouco mais nesse amor. Pegar tudo que eu tenho, vender e dar aos pobres. É um outro tipo de comprometimento. Amém? Agora eu posso me comprometer 100%. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Mas a palavra diz em Coríntios, se tudo isso que eu fizer, se não tiver amor, de nada vale. Está descendo um peso de glória sobre o seu coração? Porque no meu está. Você está entendendo? Eu posso profetizar, é um tipo de comprometimento. Só falei, beijo, tchau. Você segura a profecia aí, se for de Deus vai acontecer, se não, não vai acontecer. Eu posso ter um pouquinho mais de moral, né? Ganhar um pouquinho mais de moral do povo, vou lá, vou vender umas terrinhas, vou vender um carrinho bom, vou numa ONG, vou dar esse dinheiro, pronto, fiz meu nome, o povo vai ver que eu, né, fiz alguma coisa, é um outro tipo de comprometimento. Mas eu quero ser Marte, a Bíblia fala assim, até para você ser Marte, você quer ser Marte, então? Você quer dar o seu corpo para ser queimado? Mas se não tiver amor, se não for por amor, não adiantou nada. Você está entendendo a seriedade do negócio? A moeda no mundo espiritual não é financeira? Você está entendendo que a moeda no mundo espiritual não é patente? A moeda no mundo espiritual não é cargo eclesiástico. A moeda no mundo espiritual é o sangue de Jesus que foi derramado por causa do amor. O amor dele fez ele subir naquela cruz e morrer por mim. Agora,
resta a mim manifestar esse amor. Agora, é muito fácil a gente amar quem a gente conhece. Muito fácil a gente amar quem a gente conhece. Amar aqui os que são nossos, os que a gente, querendo ou não, conhece o rostinho, né? Os que a gente, querendo ou não, conhece a história. Já foi daqui, já foi ovelha nossa. Ou então, já conheço de Goiânia. É fácil a gente amar os que são nossos, aqueles que têm alguma relação ou tiveram alguma relação com a gente. Mas o desafio desse texto, olha lá comigo, se puder voltar aí no primeiro versículo de Hebreus. O desafio do autor de Hebreus é: lembrem-se, não se esqueçam da hospitalidade. Porque foi praticando essa hospitalidade que alguns hospedaram anjos, sem saber. Aí olha o 3, lembrem-se dos que estão na prisão. Mas não é só lembrar e ficar aqui orando, intercedendo. Lembrem-se como se você estivesse aprisionado com ele. E dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês os maltratados. Por isso que não tem como eu e você sair dessa noite aqui apenas como uma aula de uma escola de fundamentos. Não tem como. Descer um peso de temor sobre o meu coração muito forte do que eu tenho feito hoje, nos últimos anos. Claro que minha vida ficou muito mais restrita e a minha consciência de competência foi um pouco afetada pela limitação que os filhos trazem um pouco nesses primeiros anos. Mas ainda assim me levou a refletir qual tem sido o meu envolvimento quando se trata de amar aqueles que estão sendo maltratados e aqueles que estão sendo aprisionados. Porque não tem como a gente separar o amor de Deus do amor ao outro. Não tem como. A palavra de Deus diz que eu me torno mentiroso quando eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão. Entendeu? A palavra dele diz que eu me torno mentirosa. Você é mentirosa. Por quê? Porque como é que você diz que ama a Deus, que não vê, e o seu irmão que está na tua cara aí tu não ama? É mentirosa. Por isso, o maior desafio que o Evangelho traz para nós, como igreja, pós-conversão, novo nascimento, sermos regenerados no Senhor, o desafio pós sermos regenerados é pegar isso que Cristo fez por mim e aplicar no outro. Tudo que a gente faz na nossa vida deveria girar em torno de como eu vou traduzir o amor que eu recebi do Pai para o outro. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar esse amor em prática? Como que esse amor, um adúltero que fui, prostituta que fui, mentirosa, sonegava impostos, enfim, tanto tipo de pecado que eu me envolvi, e essa graça chegou até mim, me curou, e além de não só me salvar, me libertar, salvou a mim, salvou a minha família, salvou meus filhos. Hoje eu tenho parentes, tios, primos, que receberam da mesma graça que eu. Então agora, como que eu vou pegar isso que eu recebi e traduzir? Como é que eu vou pegar isso que eu recebi do Senhor e traduzir? Esse autor diz: seja constante o amor fraternal. E mais, não se esqueçam da hospitalidade. Muito mais do que hospedar
abrir a porta da casa, mas hospedar no nosso coração também. Porque quando a gente fala de hospitalidade, vamos lembrar aí comigo a origem radical da palavra aí. A gente fala de hospitalidade, a gente fala de quê? Hospitalidade, a gente fala de quê? Hospital. Somos o quê? E o que é um hospital? É um lugar onde recebe pessoas saudáveis, doentes. Recebe pessoas doentes para tratamento e destiná-las à cura. Por isso, entender a hospitalidade é entender que somos nós essa casa de cura. Só o Juninho falou amém? Hospitalidade é entendermos que somos nós a casa da cura. Somos nós os agentes que vão ser canal para que a cura do Senhor chegue naquela pessoa. Isso é ser hospitaleiro. Isso é exercer hospitalidade. Claro que alguns aqui nas Escrituras abriram suas casas de forma literal. E é isso que ele está nos orientando. Abra sua casa. Abra seu coração. Seja canal de cura na vida das pessoas. Por que ficar retendo e prendendo aquilo que você diz que é seu? Se isso não tivesse sido dado por você, a você por graça, você não teria recebido nem 10%, nem eu. Então, pega isso que você diz que é seu, abra sua casa, seja hospitaleiro. Receba esses que estão sendo maltratados, recebam esses que estão sendo aprisionados. Seja você casa da cura. Isso é ser hospitaleiro. Mas como ser hospitaleiro hoje, nos dias maus? Como é que é ser hospitaleiro hoje, nos dias que até os de casa nos traem? Não é? Até os que são nossos, até os que são de dentro nos traem. Esse é um desafio para a igreja. Por isso que hospitalidade é coisa para gente madura. Hospitalidade é coisa para gente que aceita o bônus e o ônus da relação. Hospitalidade ela é para um povo que entendeu que toda relação tem bônus e tem ônus. E que eu não estou aqui só para o bônus. Eu não estou aqui só para me beneficiar da relação. Toda relação ela vai ter troca, e toda troca se tem perda, tem ganho, mas tem perda também. Porque não é isso que a palavra vai lá definir em amor? Quando a palavra fala lá que o amor é... Primeira coisa lá que no versículo de amor fala. Alguém, enquanto eu estou falando aqui, pode abrir, que aí a gente vai citando no fundo. A primeira palavrinha que descreve o amor é sofredor. Tudo sofre. Já começa dando um golpe no estômago. Eu quero amar, eu quero casar porque eu quero amar. Amor, tudo sofre. O amor é sofredor. Já começa já metendo os pés nos peitos. Por isso que falar sobre amor fraternal é falar para a gente que está disposta a se relacionar, sabendo que toda relação tem seus ganhos, mas também tem suas perdas. Pode ser que você acolhendo alguém por uma necessidade, por uma eventual necessidade, você teve que acolher aquela pessoa chegou da outra cidade, encontrei com ela no ponto de ônibus, não sei, não tinha onde ela dormir, falou que é cristã, não sei de onde, não tive coração de deixar essa pessoa na rua, e aí eu tenho um barracãozinho lá nos fundos, eu falei, pode dormir aí. Claro que todo tipo de relação vai ter uma perda. Que relação, meus irmãos, não tem perda? Até casamento tem perda. Uma diretriz, amor, estou em tal lugar, tá hora, estou voltando, não precisa ficar preocupado.
né? Amor, houve um imprevisto, tive que ir para tal lugar. Não é mais assim, pego a chave do carro, vou embora e não tem hora para voltar para casa. Não tem isso mais. Você perdeu sua privacidade, não é? Perdeu privacidade. Você tem que agora compartilhar a sua vida com o outro. Tem que dar satisfação para o outro, sim. E tem muita mulher que não gosta quando eu falo isso. Mas tem que dar satisfação. Não é mais só você. Então tem perdas, até no casamento tem perdas. Porque na relação, quando se trata da hospitalidade, eu não tenho que me preparar para uma eventual perda. Então pode ser, eu estou usando isso como um exemplo, irmãos. Pode ser que nesse exemplo que eu estou aplicando, nem todos tenham coragem de fazer isso. Nem todos são como um amigo que nós conhecemos aqui em Goiânia. Eu não posso citar nome porque está sendo gravado, não sei se eu tenho direito de fazer isso. Nós temos um amigo aqui em Goiânia que ele recebe qualquer um, de verdade, qualquer um na casa dele. Ele tem chamado para trabalhar como evangelista, já começa por aí. Tem um dom nato de trabalhar com aquele que é o estranho, aquele que é o desconhecido. E além dele ter esse dom nato de trabalhar com o desconhecido, ele ainda traz para dentro de casa. Dá banho, entendeu? Passa um shampoo para tirar os piolhos, né? Leva no hospital se tiver que levar, dá comida. A casa dele, quando se tem reunião, é reunião dos desconhecidos, é reunião dos excluídos, e tem que ter um panelão de galinhada, porque ninguém pode sair sem comer. Ele é evangelista, ele tem esse chamado. O evangelista, ele está em contato direto com aquele que não conhece o Senhor, direto, ele está ali, cara a cara. E, além disso, ele não só tem um contato direto na rua, mas como ele traz para dentro. Esse homem traz para dentro. Ele traz para dentro da casa dele, ele bota dentro da casa dele, dorme dentro da casa dele, num barracãozinho no fundo, cuida, trata, e quando o cara tem condições de se emancipar, ele vai. Às vezes permanece na amizade, permanece na relação, mas ele não se preocupa muito com a perda. Talvez a perda da privacidade da esposa dele ali, dos filhos na casa. E ele sempre fez isso. Ele não faz isso agora, depois que os filhos são adultos, não. Ele sempre fez, desde quando os filhos eram crianças. Então, quando esse autor aqui está dizendo sobre essa hospitalidade, está vendo que ele está relacionando o amor fraternal e hospitalidade? Amor fraternal e hospitalidade. Então, ele está dizendo, olha só, o amor que vocês receberam do Senhor tem que ser traduzido no outro, inclusive para aquele que você não conhece. Porque a hospitalidade aqui está falando de alguém que recebeu pessoas que não conheciam. E porque não conheciam, nem sabiam que eram anjos. Não foi assim com Raabe? Não foi assim com várias pessoas na Bíblia? Se a gente for citar aqui várias pessoas que acolheram, não conheciam, mas acolheram e sem saber estavam acolhendo anjos. Então, quando a gente fala de hospitalidade, coisa que nos nossos dias hoje não vivemos mais, a gente está falando de manifestar o amor fraternal. Lembrem que nós estamos tratando de amor fraternal, o amor de irmão, o amor como de irmão. A hospitalidade é manifestar o amor de irmão naquele que eu não conheço. Esse é o desafio que não é só do evangelista, é de todo aquele que recebeu o amor do Senhor Jesus no seu coração. Não é só do evangelista, não é só o evangelista que tem a responsabilidade de sair dessa igreja e praticar o amor ao desconhecido. Somos todos nós. Esse é um desafio de todo aquele que recebeu Jesus no seu coração. Porque a vida cristã, ela não se resume apenas em rituais, em ritos, em sacramentos, em vir aos cultos, em participar dos sacramentos, em participar de escola dominical, em vigílias, em jejum, em subir monte, que inclusive hoje quase a gente não sobe mais em monte, né? Tão bom subir em monte, orar, mas é bom subir um monte para entregar e não para pedir, né? Ir lá, entregar o coração, entregar a história.
A vida cristã, ela não se resume só em ritos, em rituais, em sacramentos. A vida cristã, ela se expressa no outro, e esse outro é o estranho, o desconhecido, o estrangeiro. É dever nosso da igreja. Agora eu falei de estranho, de desconhecido, agora eu vou focar o estrangeiro. É dever nosso, irmãos, recebermos o estrangeiro. Isso é dever nosso. Acolher bem aqueles que estão passando por dificuldades em outros países. É dever nosso. Os do Haiti, Venezuela. É dever nosso acolher bem. Ah, mas esse povo está subindo lá em Roraima, lá não sei aonde, roubando os nossos empregos, porque eles estão chegando, oferecendo são profissionais, graduados, qualificados, mas para conseguir emprego, eles estão oferecendo num valor bem abaixo do nosso. A gente tem que expulsar esse povo daqui. Não é assim que se entra numa nação. Irmãos, é questão de vida ou morte. É questão de sobrevivência. É questão se o filho que aquela mulher está gerando vai ser bem nutrido na sua gestação, porque o negócio está feio. É dever nosso, ainda mais dos que conhecem o Senhor, receber e acolher os estrangeiros. Então, você sabe de alguém? Você conhece alguém que chegou aqui em Goiânia, fugido de algum lugar, fugido de alguma guerra, ou fugido do norte, ou fugido do nordeste porque fugiu da fome? Acolha, receba. A minha avó, talvez você também tenha essa mesma história que eu. A minha avó veio da Paraíba para o Rio de Janeiro, fugida da fome. Da fome. Primeiro veio o pai dela, depois, não sei quantos irmãos, né? Nem sei quantos, mas são mais de 10. Acredito que são mais de 10. Primeiro desceu o pai, depois foi descendo os homens, os filhos mais velhos, para fugir da fome. Da fome. Porque não tinha exatamente nada para comer na Paraíba. E desceram os homens, depois desceram as mulheres mais velhas, e as mulheres mais velhas conseguiram empregos de domésticas, e aí logo eram acolhidas nesses lares, por causa do trabalho, e aí chamavam as mais novas, e aí desceu assim toda a família. Construíram a família no Rio de Janeiro. Hoje todos os irmãos moram no Rio de Janeiro. Eu lembro, minha avó contar a história, que ela, onde é o Maracanã, quem que já foi no Maracanã? Era uma favela, né? E era de palafita, porque era brejo, era, né, aquela coisa muito lago, era lago, né? Chama brejo no Rio de Janeiro. Brejo, e as casas eram feitas em palafitas, né? Em madeiras, eram submersas. Assim. Submersas não. Submersa? Não, não é submersa. Suspensa nesse brejo. Então, o caminho de uma casa para outra eram umas madeirinhas mesmo, passarelinhas. E minha mãe conta que lembra, assim, bem na infância dela, ela volta e meia caindo nesses... Porque minha mãe tropeçava muito, né? Sempre na sua infância, ela fala que ela sempre caía, tudo ela caía. Só que cair no chão é uma coisa, né, gente? Cair em brejo é outra. Então, na ocasião, a família da minha avó desceu lá para o Maracanã. Aí, quando foi feito o projeto para se estabelecer o Maracanã, eles tiraram essas famílias, alojaram elas em outro bairro, deram a elas casas, mas em outro bairro, e assim conseguiram um pouco de dignidade, e assim foram construindo as suas vidas, e assim foram saindo da miséria mesmo. De não é só ter dinheiro para trocar de carro, não tinha dinheiro para comer e se alimentar. E aí o carioca tem que colocar o pé no freio para falar para esse povo não vir? Fiquem aí, morram de fome, problema de vocês. Isso é ser hospitaleiro. Isso é permitir que essas pessoas cheguem à nossa cidade. Eu estou falando de Rio de Janeiro, mas talvez aqui vocês tenham vivido isso, né? Abrir o coração para essas pessoas que chegam em Goiânia fugidas de alguma coisa. Maranhense.
Tem uma rixa, né? Maranhão. Ô, gente, eu sei, eu só ouço falar dessas histórias, dessa rixa. Mas é abrir o coração para esse povo e permitir que eles tenham acesso ao mesmo amor que você recebeu. E se não houvesse oportunidade do Rio de Janeiro receber a família da minha avó? Eu não estaria aqui. Entende? E se nós não autorizássemos a chegada de estrangeiros de Angola, Haiti, Bolívia, tantos esses países, agora atualmente Venezuela? Existem gerações que ainda vão ser geradas no ventre dessas mulheres, o qual Deus escolheu. E Deus tem um propósito para eles. Por isso é o desafio nosso, aplicar isso, não entender que isso aqui é apenas um estudo. Pelo menos eu recebo nessa noite esse tema, esse assunto como um desafio. Até onde o amor que eu vivo e o que eu recebi do Senhor tem ido? Eu posso dar nome para esse amor? Eu posso dizer até onde ele está indo? Até que lugar ele está alcançando? Até que nação? Até que cidade? Até que família? Quem pode testemunhar do amor que eu recebi do Senhor? Quem pode? Quem pode falar do amor que você recebeu do Senhor? Quem são as pessoas que podem testemunhar? Desconhecidas, estranhas, estrangeiras. Isso é um desafio meu, pessoal, hoje. Quem abriu aí, ali na definição de amor, você podia só ler para a gente aí essa descrição? Isso, o amor é... O amor tudo sofre. Que relação, irmãos, a gente quer que não tenha sofrimento? Hoje a gente não quer relação que tenha sofrimento. Hoje nós não queremos, de fato. O dia está muito difícil, entendeu? O dia no trabalho já é muito pesado. É um leão que a gente mata para poder pagar as contas no final do mês. São muitas horas longe dos filhos. É muita coisa que a gente abre mão para poder conquistar alguma coisa, porque, afinal de contas, somos justos, somos filhos de um Deus justo, então a gente não aceita suborno, a gente não suborna. Então, para a gente conquistar as coisas hoje, é difícil, é pesado. Com justiça, é difícil. Se a gente for viver debaixo dessa justiça, é difícil conquistar as coisas, não é? Então, já é tão difícil a vida, já é tão difícil você conquistar as coisas. Ah, mas, poxa, para eu tirar uma habilitação, o processo é tão difícil, mas faço ir lá, eu conheço alguém que trabalha lá dentro, poxa, dou um dinheirinho, está resolvido o meu problema, já sei dirigir, já dirijo desde tantos anos. Meu pai foi assim, né? Na época não tinha nem tanta burocracia como é hoje. Na época era muito mais fácil, sei lá, só fazer uma prova prática e acabou. Hã? Era o quê? 20 anos? Ah, é? Eu lembro que eram poucos os requisitos. Era só ir lá, fazer uma provinha e tá bom. Mas mesmo assim, ainda tinha lá, não, eu conheço fulano, vai lá, paga um dinheirinho. No Rio de Janeiro eles falam assim, molha a mão dele. Não sei como é que fala aqui. Molha a mão dele. Está resolvido. Cafezinho aqui? Ah, tá. Dá um cafezinho? Vai lá, poxa, para quê? Olha o sacrifício que é. Aí já começa. O Detran só quer ganhar dinheiro em cima de você. Ele já contabiliza quantas pessoas vão ser reprovadas naquele dia. Não mexe com isso não. É um leão devorando leão. Vai lá, toma um cafezinho lá com fulano de tal e está resolvido. Estão rindo, gente? Está mais perto de nós, né? Estou falando do meu pai, a experiência do meu pai.
Se eu não me engano, ele nem fez prova, não. Ele tomou um cafezinho com alguém. Então, hoje, para conseguir as coisas já é tão difícil. Aí, então, por que eu estou usando esse exemplo, irmãos? Para dizer que as coisas já estão tão difíceis no nosso dia a dia, está tão é um peso tão grande hoje as relações, que eu não quero pagar o preço de amar o outro, porque isso inclui sofrer. Isso inclui ter que dar a outra face. Isso inclui ter que amar aquele que não é digno do meu amor. Ele não é digno, ele não merece. Mas eu tenho que amar, porque é assim que diz as Escrituras. E aí, em 1 João, abra comigo, 1 João, capítulo 4. A gente recebe esse golpe no estômago, porque é impossível você ler esse texto e não receber um golpe no estômago. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 3, no verso 14, diz: olha só, a melhor definição de conversão nas Escrituras. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Aí olha só, aqui comigo. Volta para cá. O autor desse livro está dizendo que nós temos que amar o irmão. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Que dirá o desconhecido? Se já é difícil a gente amar quem a gente está vendo todo domingo, que dirá o desconhecido? Se já está sendo difícil eu amar aquela ou aquele que está dormindo todas as noites comigo na cama, que dirá o desconhecido? Se está difícil andar mais uma milha com aquele que eu conheço aqui todo final de semana, que dirá com o desconhecido? Mas você está conseguindo entender a veia do negócio? A palavra está dizendo que se você não vive esse amor, você permanece na morte. Não tem como a gente fugir disso. Todo o Evangelho gira em torno do amor. Todo o Evangelho gira em torno do amor, porque foi por amor que Ele criou todas as coisas. E foi por amor que Ele entregou aquilo que era mais importante para Ele, o seu único filho. Tudo gira em torno do amor. Por isso, se eu recebi do Senhor esse amor, eu tenho que manifestar esse amor. Agora, amar o meu irmão, como as Escrituras, ela é enfática em descrever em milhares, se assim posso dizer, de versículos, então são milhares. Mas também ao desconhecido. Eu gostaria de enfatizar isso no nosso meio. Então, é sermos casa de cura, é sermos o hospital de alguém. Você precisa ser o hospital de alguém. Quando alguém bater na porta da sua casa, você ser canal de cura para essa pessoa. Com um abraço, com uma oração, com uma ajuda financeira. Lembrando que se você quiser ajudar financeiramente, você não tem que esperar esse dinheiro de volta, assim diz as Escrituras. Se você decidiu ofertar, não espere receber esse dinheiro de volta. Então, é ser casa de cura, uma oração, um abraço, acolhendo literalmente na sua casa por uma noite, por uma semana. Ser casa de cura, ser agente de transformação.
Porque se a gente não ama aquele que a gente está vendo, a gente não pode amar aquele que a gente não vê. E aí eu já estou caminhando para o fim da nossa mensagem. Abra comigo. Você já está aí em 1 João, né? Observe comigo só esse texto antes de a gente ir para Mateus. Observa aí o 3:18. Eu li o 16, 17. Nisso nós conhecemos o amor, que Jesus deu a sua vida. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha o 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode eu passar direto diante de alguém que está padecendo necessidade? Como pode o amor de Deus permanecer em mim e em você? Aí olha o 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas. Dorme com esse versículo na mente. Olha que peso de glória. Olha que peso de responsabilidade. Então, tudo aquilo que nós temos recebido aqui, irmãos, das relações, da igreja, da sua liderança, de Deus, tudo isso deve ser traduzido não em palavras. Ô, irmão, te amo, viu? Estou contigo. Não ame de boca. Não dá um tapinho nas costas e fala assim, ó, se precisar, estou aqui. Mentira, porque quando ele liga, você nunca atende. Quando manda uma mensagem de WhatsApp, você já coloca lá aquele... Você tira aquele dispositivo de visualização, para ele não saber se você leu ou não leu. Não ama de boca, ama de ação. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer antes da gente ir para o nosso versículo que finaliza o nosso assunto hoje. Você consegue pesar esse amor que você diz desenvolver e aplicar? Esse amor é palpável? A gente pode pesar hoje? Se pudesse pesar hoje, ele é palpável? Quantos estão sendo influenciados pelo amor que você recebeu de Jesus? Lembra que nós estamos falando do amor fraternal, que é o amor que nós temos pelo irmão. Sabe aquele amor que você tem pelo seu irmão, que nasceu com você, cresceu com você, que você compra a dívida dele, compra a briga dele. E abrindo até uma história pessoal minha, meu pai era esse, né, que comprava a briga dos irmãos. Os irmãos brigavam, estava lá meu pai comprando a briga. E era um negãozão, de academia, marombadão. Chegava lá, nervoso, batia em todo mundo, brigava mesmo. Amor de irmão. Não queria nem saber se o irmão dele estava errado, que muitas vezes os irmãos estavam errados. Mas estava lá, comprando a briga. Então, é esse tipo de amor que nós devemos ter com os nossos irmãos. Fulano, eu sei que você está errado, mas eu vou comprar a sua briga. Eu sei que o que você está fazendo não é correto, mas eu estou aqui com você para a gente junto aliar o nosso coração ao Senhor. Nós vamos junto, ao invés de eu te abandonar, nós vamos junto alinhar o nosso coração com o Pai. Porque você é meu irmão. A gente vai se ver lá na glória, não tem como eu fugir de você. Isso é aplicar o amor fraternal. Tem como eu fugir daqueles que são da minha casa? Tem como você fugir dos seus filhos? É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. É assim que nós devemos ver uns aos outros. Irmãos, não concordo com o que você está fazendo, você equivocou, mas eu estou aqui.
Estou comprando a sua briga. Vou andar mais não sei quantas milhas com você. Vou dar outra face para você. Vou dar outra face para você. Vou perdoar você quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Lembra que eu falei isso no início? Eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Porque esse amor que você está entregando, ele não vem de você. A fonte não é você. Por isso ele não acaba. O amor que você está entregando para o outro, ele nunca vai acabar, porque ele não vem de você, ele vem de Deus. Por isso ele é inesgotável. Por isso o meu amor por esse outro, ele sempre haverá uma nova oportunidade, porque é um amor que vem de Deus, e Deus a sua fonte é inesgotável. E Deus é um Deus que sempre tem uma nova chance. Eu gosto de usar essa frase. Deus não me dá uma segunda chance. Não é segunda chance. Eu não gosto de usar segunda chance. Ele sempre me dá uma nova chance. Porque pode ser que a gente está sendo tão cabeça dura que eu já estou na 39ª chance. Entendeu? Então eu não gosto muito de usar segunda, terceira. Porque uns entendem na segunda, outros entendem na 10ª chance. Mas Ele é um Deus da nova chance, Ele sempre te dá uma nova oportunidade. Então você errou com alguém, você não conseguiu aplicar esse amor fraternal, não preocupa. Ele é um Deus da nova chance e Ele vai te dar uma nova oportunidade para aplicar esse amor. Por isso o seu desafio aqui, meus irmãos, junto comigo, é materializar esse amor, amém? O nosso desafio hoje... Por isso vai ser fácil a gente aplicar e relembrar isso daqui a 30 dias. Vai ser fácil. Porque eu não vou só ficar lendo. Não amemos de palavra. Amemos de ações. Então vai ser fácil você lembrar dessa palavra daqui a 30 dias, porque você já vai estar colocando ela em prática. Para finalizar, abra comigo em Mateus 25. Mateus 25, do 31 ao 36, descreve o julgamento das nações, se é esse o cabeçalho da sua palavra. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? 38. Quando te vimos com estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que o Deus de graça e o Deus de amor, o Deus da nova oportunidade, desça com o seu peso de glória sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, que se reúne no Conjunto Fabiano, em Goiânia, Brasil, e nos dê a oportunidade de colocarmos em práticas, em ações, o amor que nós descrevemos, que recebemos do Senhor. Se nós podemos, então, hoje, colocar o equivalente da minha relação com o Senhor, olha o peso disso que eu vou falar. Se eu hoje posso
colocar o equivalente da minha relação com o meu Senhor, o meu amor com o meu Senhor, são as minhas ações praticadas com os meus irmãos que eu conheço e com aqueles que eu não conheço. O amor que eu tenho e recebi do Senhor, ele precisa ser traduzido, conhecido, manifesto, pelo tanto de amor que eu apliquei aos de casa, aos fraternos e aos estrangeiros, como nós lemos nas Escrituras. Que Deus nos dê a graça e a oportunidade de colocar isso em prática. Porque é impossível de forma natural, irmãos. Não se sinta frustrado só de pensar no empenho que você vai ter que fazer para viver isso. Não já fique estressado e seu nível de ansiedade já suba, não. Porque não é na carne, é pelo Espírito. O Espírito Santo te conduzirá, porque você é a casa da cura, você é o hospital. O Espírito Santo te conduzirá a essas pessoas. Podem ser os da casa, os daqui, como pode ser o estrangeiro, o desconhecido, o estranho. Para que você seja casa de cura, hospital nas mãos do Senhor. Pessoas que foram transformadas pelo amor do Senhor Jesus Cristo e hoje são ferramentas em suas mãos para a glória do seu nome. E assim o meu e o seu dia vai brilhando, 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 até que se torne dia perfeito. Quanto mais eu amo meu irmão, mais eu conheço de Deus. Quanto mais eu expresso meu amor ao meu irmão, não porque ele merece, lembra disso. Isso é super importante. Eu não amo só quem merece, eu amo justamente os que não merecem, porque eu não mereci e Deus me amou. E não mereço ainda até hoje. Não só não mereci na minha vida de pecado, não mereço ainda até hoje, porque eu sei que eu poderia estar dando mais, eu poderia estar me entregando mais, eu poderia estar sendo mais. Mas esse Deus vai nos dar o privilégio e uma nova oportunidade de manifestarmos esse amor que vem dele, é o seu Espírito em nós, é Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Que Deus te abençoe e que seu Espírito te encoraje a viver essa palavra que hoje nós descrevemos como uma aula. Amém? Deus abençoe e até uma próxima.